Aleluia. Amém? Amém, queridos. Nós iríamos começar hoje uma série sobre finanças, mas de fato, durante toda a semana orando e jejuando, o Senhor não me permitiu. E hoje pela manhã eu trouxe uma palavra e ela tinha muito a ver com a nossa postura diante do momento brasileiro. Mas, embora nós tenhamos já votado, eu quero trazer essa palavra numa perspectiva de um contexto mais amplo para a nossa vida pessoal, porque corrupção nós lidamos com ela não fora do nosso coração, mas dentro do nosso coração. E parece que nós precisamos ter esse olhar mais consciente para que nós não nos tornemos juízes daqueles que estão vivendo, fazendo, promovendo a corrupção no nosso país, como se nós estivéssemos isentos dela. A corrupção nunca teve a ver com partido político. A corrupção tem a ver com o coração do ser humano. Isso significa que é uma ilusão pensar que o partido A, B, C ou D podem estar isentos de corrupção, porque a corrupção não está fora do homem, ela está dentro do homem. Por isso que é só a graça e a misericórdia do Senhor Jesus que pode nos livrar como pessoas e como país. Amém? Amém? Eu quero saudar hoje com muita alegria um casal que está entre nós aqui, que foram missionários no Brasil por mais de 40 anos, membros desta igreja, servindo ao Senhor. Eles são americanos, pastor Ricardo e a irmã Beth Rabenhorst. Deixa eu ver onde eles estão, por gentileza. Estão lá atrás, fiquem em pé. Queria que a igreja pudesse olhar para aquele casal lá no fundo. Dá um tchau assim, ó. E eu vou pedir que algumas pessoas cheguem ali, dêem um abraço neles e digam muito obrigado por investir no nosso país, Brasil. Muito obrigado por ter deixado sua terra. Muito obrigado por ter realmente aberto mão de tantos sonhos, não é, para poder doar a vida deles aqui no Brasil. Eles já estão morando nos Estados Unidos, de volta, na fase de pôr do sol, que eu chamo, né? Há um livro que fala sobre jornada toda de uma liderança, e o final dessa jornada, quando ela é vivida realmente no Senhor, é que nós vamos poder desfrutar, não é, dessa fase de celebração do pôr do sol, como se diz. E eles estão colhendo isso numa fase de mentoreamento, numa fase de abençoar jovens pastores. Quando nós estivemos nos Estados Unidos, naqueles 8 meses que ficamos lá, quase 9, eles nos ligaram, marcaram um jantar conosco, um almoço, né, fomos almoçar com eles e foi tão carinhoso. Realmente, muito obrigado, pastor Ricardo, muito obrigado, irmã Beth, pelo amor de vocês pelo Brasil, pelo nosso país. Amém, queridos? Louvado seja o Senhor. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, capítulo 21. Dia 23 de agosto de 2015, Deus me deu uma palavra e eu ministrei a essa igreja. E o contexto político nacional naquele tempo era da Operação Lava Jato, a ação do Ministério Público contra a corrupção instalada no governo federal. E essa semana essa palavra retornou ao meu coração e fiz uma releitura de todo esse texto. E eu queria resgatar esta palavra, porque o momento que nós estamos é tão importante para nós voltarmos a esse tema. O tema da nossa mensagem hoje à noite é a trama dos corruptos versus governo divino. Vou repetir, a trama dos corruptos versus o governo divino. Nós estamos vivendo um cenário de tentativa do estabelecimento dos valores anticristãos na nossa sociedade. Os ataques são de toda ordem, agora declarados, não é, sem nenhum tipo de pudor ou de ética. A Veja, 10 dias atrás, lançou uma matéria falando sobre como nós, evangélicos, somos um incômodo ao país. E eu, de certa maneira, ao ler, eu confesso que eu dei glória a Deus mesmo, porque enquanto a luz está presente nas trevas, ela tem que impedir que as trevas prevaleçam.
Enquanto o sal está presente, não é, em meio a um alimento, impede alguma carne, algum material que naturalmente se perderia, apodreceria, impede que apodreça. E esse é o papel da igreja, a missão da igreja e do povo de Deus, no meio de uma nação que está sendo confrontada com a desmoralização, não é, de tantas e tantas áreas da nossa sociedade. E o texto que nós vamos ler, que é lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 21, é incrível, porque trata-se de uma trama muito bem estabelecida pelas autoridades estabelecidas naquele momento da época da história do povo de Israel. E nós vamos olhar para esse texto, nós vamos fazer um paralelo com o nosso Brasil, mas eu queria que você pudesse também, ao mesmo tempo, porque vai ser quase que impossível você não fazer uma análise da nossa liderança brasileira ao meditar nessa palavra, mas eu queria que a gente pudesse ter a postura interior de se colocar dentro do cenário, porque enquanto que nossas autoridades estão tentando espalhar a corrupção que está dentro deles, nós precisamos checar no nosso coração, como cidadão brasileiro, o quanto que nós não estamos também cooperando para isso. Ao invés de sermos juízes, ao invés de estarmos apontando o dedo, quem sabe hoje, humildemente, nós primeiro nos colocamos diante de Deus para expurgar do nosso coração aquilo que começa também dentro de nós e que converge para um país corrupto e que vai se perdendo em meio aos valores que o Senhor tem para nós. Vamos juntos comigo então? Primeiro livro dos Reis, capítulos 21, nós vamos ler todo o capítulo. Diz assim: algum tempo depois, houve um incidente envolvendo uma vinha que pertencia a Nabote de Jezreel. A vinha ficava em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe tinha dito a Nabote: dê-me a sua vinha para eu usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. Em troca, eu lhe darei uma vinha melhor, ou se preferir, eu lhe pagarei, seja qual for o seu valor. Nabote, contudo, respondeu: o Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais. Então Acabe foi para casa aborrecido e indignado, porque Nabote de Jezreel lhe dissera: não te darei a herança dos meus pais. Deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e recusou-se a comer. Sua mulher Jezabel entrou e lhe perguntou: por que você está tão aborrecido? Por que não come? Ele respondeu-lhe: porque eu disse a Nabote de Jezreel: venda-me a sua vinha, ou se preferir, eu lhe darei outra vinha em lugar dessa. Mas ele disse: não te darei a minha vinha. Disse-lhe Jezabel, sua mulher: é assim que você age como rei de Israel? Levante-se e coma, anime-se, eu conseguirei para você a vinha de Nabote de Jezreel. Então ela escreveu cartas em nome de Acabe, pôs nelas o selo do rei e as enviou às autoridades e aos nobres da cidade de Nabote. Naquelas cartas ela escreveu: decretem um dia de jejum e ponham Nabote sentado no lugar de destaque entre o povo. Olha a artimanha. E mandem 2 homens vadios sentar-se em frente dele e façam com que testemunhem que ele amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. Levem-no para fora e apedrejem-no até a morte. As autoridades e os nobres da cidade de Nabote fizeram conforme Jezabel os orientara nas cartas que lhe tinha escrito. Decretaram jejum e fizeram Nabote sentar-se no lugar destacado no meio do povo. Você imagina que a emoção de Nabote é que ele seria o quê? Homenageado, que ele seria de alguma maneira honrado, né? Me perdi aqui, gente, desculpa. 13, obrigado. Então 2 homens vadios vieram e se sentaram em frente dele e o acusaram diante do povo, dizendo: Nabote amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. Por isso levaram para fora da cidade e o apedrejaram até a morte. Então mandaram informar a Jezabel: Nabote foi apedrejado e está morto. Incrível.
Eu leio essa história e eu fico impressionado. Ai, Deus. Vamos lá. Assim que Jezabel soube que Nabote tinha sido apedrejado até a morte, disse a Acabe: levante-se e tome posse da vinha de Nabote de Jezreel. Recusou-se a vendê-lo. Ele não está mais vivo, está morto. Quando Acabe ouviu que Nabote estava morto, levantou-se e foi tomar posse da vinha. Então a palavra do Senhor veio ao tesbita Elias, o profeta Elias: vai encontrar-se com Acabe, o rei de Israel, que reina em Samaria. Agora ele está na vinha de Nabote para tomar posse dela. Diga-lhe que assim diz o Senhor: você assassinou um homem e ainda se apossou da sua propriedade? E acrescente: assim diz o Senhor: no local onde os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o seu sangue. Isso mesmo, o seu sangue. Acabe disse Elias: então você me encontrou, meu inimigo. Eu o encontrei, respondeu Elias. Porque você se vendeu para fazer o que o Senhor reprova? E ele diz: vou trazer desgraça sobre você, devorarei os seus descendentes, eliminarei da sua família todos do sexo masculino em Israel, sejam escravos ou livres. Farei à sua família o que fiz à de Jeroboão, filho de Nebate, e a de Baasa, filho de Aías, pois você provocou a minha ira e fez Israel pecar. Fico imaginando os nossos líderes que estão conduzindo a nossa nação para cometer todo tipo de pecado que eles não têm noção o que virá sobre eles. O texto continua. E acerca de Jezabel o Senhor diz: os cães devorarão Jezabel junto ao muro de Jezreel. Os cães comerão os que pertencem a Acabe e que morrerem na cidade, as aves do céu se alimentarão dos que morrerem no campo. Nunca existiu ninguém como Acabe, que, pressionado por sua mulher, Jezabel, vendeu-se para fazer o que o Senhor reprova. Ele se comportou da maneira mais detestável possível, indo atrás de ídolos como faziam os amorreus, que o Senhor tinha expulsado de diante de Israel. Quando Acabe ouviu essas palavras, rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco e jejuou, passou a dormir sobre panos de saco e agia com mansidão. Então a palavra do Senhor veio ao tesbita Elias: você notou como Acabe se humilhou diante de mim? Visto que se humilhou, não trarei essa desgraça durante o seu reinado, mas durante o reinado do seu filho. Há quem pense que é possível viver uma vida de corrupção sem que vá colher a consequência. E em alguns casos, como o de Acabe, ainda quando você não colhe, fica sabendo que a sua descendência vai sofrer. Então que o Senhor tenha misericórdia não só dos nossos líderes, mas tenha misericórdia da nossa própria vida. Amém? Vamos orar mais uma vez? Querido Espírito Santo, nos colocamos agora diante do Senhor, humildemente rogando ao Senhor que a Tua palavra possa encontrar nos nossos corações. Ó Deus, no coração de cada pessoa que está nesse auditório, de cada pessoa que está conectado conosco agora pela internet, ou que vai ouvir esta palavra. Senhor, que o Senhor gere temor nos nossos corações, como cidadãos brasileiros e como servos do Senhor. Afasta de nós a aliança com a corrupção. Afasta de nós, ó Pai, ó Deus, toda a maldade que dentro de nós tenta nos fazer como os outros. Afasta de nós o julgamento e o juízo. E que cada um de nós humildemente olhe para si e, ó Deus, se coloque diante do Senhor, clamando misericórdia por nós em primeiro lugar. Mas também clamamos misericórdia pela nação brasileira. Clamamos misericórdia pelas nossas autoridades. Clamamos por aqueles que vão assumir o nosso país. E nós os abençoamos nessa noite. Ó Deus, pedindo que o Senhor gere nos seus corações
temor ao Senhor, a fim de que eles governem o país segundo o teu coração. Ó Deus, traz nessa noite a tua igreja, não apenas a Igreja Batista Monte Serra, mas a igreja brasileira, a igreja do Senhor espalhada no Brasil, a nós homens de Deus, servos do Senhor, pastores a quem temos a responsabilidade de conduzir o rebanho, para que o nosso coração esteja comprometido com o reino de Deus, acima de todo e qualquer compromisso com qualquer partido político. Amado Pai, dá-nos palavra de sabedoria, e eu rogo por isso esta noite, ó Deus, para que os nossos corações sejam conduzidos pelo Senhor, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Primeiro livro dos Reis, capítulo 16, conta um pouco mais sobre o rei Acabe. Eu vou ainda ler mais alguns versículos aqui para lhe dar o contexto um pouco melhor. Diz assim no capítulo 16 do primeiro livro dos Reis, versículo 29, que no 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Onri, tornou-se rei de Israel e reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. E aí, para você entender um pouco melhor, o povo de Deus, quando ele foi espalhado em 10 tribos, e o povo foi dividido em 12 tribos, e 10 constituíam a tribo do norte, e as 2 do sul constituíam a tribo de Judá. A Bíblia vai dizer que os reis que assumiram o povo de Israel para governar em Samaria, o reino do norte, as 10 tribos, 95 a 98% desses reis foram infiéis ao Senhor, enquanto que no reino de Judá, nós vamos ler na história dos reis, que eles foram fiéis ao Senhor, para a glória de Deus. Então nós vamos estudar hoje a perspectiva do rei Acabe no cenário do governo do povo de Israel ali em Samaria. Diz assim, que Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprova mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo. No templo de Baal, que ele mesmo construiu em Samaria, Acabe ergueu um templo, um altar para Baal, fez também um poste sagrado, e a Bíblia diz que ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. Durante o seu reinado, Hiel de Betel reconstruiu Jericó, lançou os alicerces à custa da vida do seu filho mais velho. Abirão instalou as suas portas à custa da vida do seu filho mais novo, Segube, de acordo com a palavra que o Senhor tinha falado por meio de Josué, filho de Num, para não reconstruir Jericó. Interessante nós olharmos para essa história e pensar sobre esse contexto de corrupção e olhar para a integridade da Bíblia em primeiro lugar, e eu amo isso, e perceber que a Bíblia ela discorre as histórias com tanta autenticidade. E essa é uma dessas histórias que a Bíblia traz com tanta clareza, mostrando como o coração de um homem levantado para governar uma nação, um rei, é tomado no seu coração de tal maneira que não apenas ele se corrompe, mas ele leva toda a nação de Israel, as 10 tribos realmente, a se perder em meio a essa corrupção. Ou seja, o contexto histórico do texto que nós lemos trata de corrupção, trata de tentativa de suborno. Você percebeu isso no texto? Sim ou não, gente? Trata de mau uso e abuso de poder pelas autoridades constituídas, trata de manipulação política, de manobras de poder e de pessoas ignorantes sendo usadas para o enriquecimento pessoal ilícito das autoridades. Esse texto vai lidar com homicídios seguido de confisco de propriedade alheia. Esse texto vai falar de apropriação indevida das autoridades para com os mais fracos. Por fim, esse texto vai falar de aumento de posses por meio explicitamente impróprio.
alguma coincidência com a nossa nação? Alguma semelhança? Absolutamente. Para entender, querido, que a corrupção está no coração do homem. O capítulo 21 do livro de Reis, do primeiro livro, mostra uma articulação política. Mostra uma conspiração, uma trama que eu dei o nome da trama da corrupção. E que se levanta contra todo governo divino estabelecido, como se pudesse, como se fosse possível, destituir uma soberania de um Deus que é Senhor, de um Deus que é Rei, e de um Deus que tem nas suas mãos a minha, a sua vida e a história da humanidade. Que grande ilusão! Acabe e Jezabel, então como reis por 22 anos, eles vão, nesse contexto desse texto, desejar mais do que já possuíam. E é incrível perceber a pequenez com que o coração do homem pode ser pego. Você notou o texto? O texto diz que um homem chamado Nabote, esse homem tinha uma vinha que estava onde? Ao lado do palácio. Ao lado do palácio, queridos. Mas presta atenção no contexto, nós estamos falando de um rei que possuía absolutamente tudo. Mas o texto diz que esse homem desejou a vinha do seu vizinho. E aí, queridos, é interessante porque ao desejar um pouco mais do que já possuía, ele não consegue, e a narrativa vai mostrar então que a sua mulher dá passos que ele não consegue dar por ser um homem fraco. Nessa trama, nós vamos observar como se concebe um plano de corrupção. Notando claramente, querido, que esse caminho não é nada diferente, absolutamente, do que ora acontece no meu coração, no seu coração, do que ora acontece no coração de autoridades. Hoje é um dia extremamente importante para o futuro do nosso país. Por isso oramos, por isso passamos a semana em jejum. A igreja brasileira se uniu para orar, para jejuar 3 dias da semana, não é? E nós fomos às urnas hoje clamando a Deus para que você, para que eu e para que o cidadão brasileiro fosse com consciência votar. Interessante, essa madrugada, eu acordei à madrugada e hoje pela manhã eu falei o horário que eu acordei, eu acho tão incrível as coisas, tão incrível. Porque mal terminou a minha mensagem, alguém me pegou e falou: pastor, isso é alguma indução para votar no número tal? Meu Deus do céu, eu fico impressionado com a cabeça do ser humano. Eu falei o horário que eu acordei de madrugada, que o Senhor me acordou, precisamente, e era o número de um candidato que nem eu sabia. Então eu não vou falar o número, para ninguém pensar, a eleição já passou, mas eu não quero. Gente do céu. Não vai edificar, meu irmão. Não vai edificar. Eu saí daqui, eu falei: meu Deus do céu, como pode? Então o que importa é que hoje, de madrugada, o Senhor me acorda. E eu levanto 3 e alguma coisa da madrugada, querido. Por amor de Deus, está vendo como os ânimos logo? É incrível. E queridos, e o Senhor me acordou com uma palavra na mente clara. Falou assim: Técio, não é voto consciente não, querido, que você precisa fazer, e o meu povo não. É voto com discernimento. Voto com discernimento é diferente de voto consciente. Eu levantei, o Senhor, eu vou te falar contigo, levanta. E eu levantei, fui para a sala, e eu comecei a notar o que veio no meu coração. Quero dividir com você aqui o que apareceu para mim. Não é voto consciente, tem a ver com visão humana. Voto consciente tem a ver com percepção limitada nossa. Voto consciente tem a ver com interesses relacionados às nossas causas pessoais.
Voto consciente, por vezes, tem a ver com a influência do povo. Voto consciente está relacionado ao gostar do candidato. Voto consciente, ele por vezes é manipulado pelo prestígio popular. Voto consciente é revestido da sede por juízo humano. Voto consciente é precedido de emoções e sentimentos carnais. Votos conscientes geralmente defendem uma causa terrena. E eu comecei a escrever e falei, Deus, então o que o senhor está querendo falar comigo? Eu quero te ensinar o que é voto com discernimento. Voto com discernimento, querido, tem a ver com visão espiritual. Voto com discernimento tem a ver com percepção ilimitada. Você precisa do Espírito Santo para discernir o contexto da situação, para que você vote com consciência espiritual. Voto com discernimento, ele está ligado a interesses relacionados ao reino celestial e não ao reino dessa terra. Voto com discernimento é voto feito sob influência divina e não sob a influência popular. Voto com discernimento tem a ver com ser monitorado pela palavra de Deus. Você vota alinhado com os valores da palavra de Deus. Voto com discernimento é revestido da sede pela justiça não humana, mas a justiça divina sobre o país. Voto com discernimento é precedido pelo anseio, pela vontade de Deus. E voto com discernimento é comprometido com uma causa espiritual. Uau, Deus, eu estou entendendo. E aí, como se não bastasse, me veio um acróstico. Eu queria ler o acróstico com muita sinceridade, porque essa madrugada o Senhor foi falando comigo. E aí o acróstico discernimento vem, que é voto dirigido pela vontade de Deus. Voto interessado com o reino de Deus na terra, porque Jesus orou, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no... Jesus orou para que a vontade de Deus estabelecida no céu seja estabelecida onde? Na terra. Voto com discernimento é isso. Você ora para que o reino de Deus se estabeleça na terra. Voto com discernimento é separado de causas políticas. É comprometido com orar e não com atacar. A propósito, eu preciso dizer que essa foi uma semana muito triste para o meu coração, nosso coração e Martinha, porque, queridos, foi tão lamentável ver tantos homens e mulheres que se dizem cristãos, atacando uns aos outros, ferindo uns aos outros, por conta de um amor a candidatos, a partidos políticos. Deixa eu te dizer, em nome de Jesus, nós não fomos chamados para dividir nem a nossa nação e nem o reino de Deus. E votar com discernimento é isso, querido. Votar com discernimento é votar emanado de jejum e oração. É ser reconhecedor da limitação pessoal de cada candidato. Por isso foi dito hoje aqui, a minha esperança não está nem em partido político e nem em homem algum, queridos. Não pode estar. Votar com discernimento é não se empobrecer, denegrindo os outros num contexto como esse que nós estamos. Famílias. Eu não estou dizendo de especulação, eu sei. Famílias se dividiram nesse momento. Estão machucando um ao outro. Por quê? Voto com discernimento é influenciado por Deus e não por brigas políticas, é mergulhado no temor e obediência a Deus, exclusivamente comprometido com os valores de Deus, não se ensoberbece ou se esmorece com o resultado que vai acontecer, não mesmo, porque nossa vitória como ser humano não depende de uma vitória de um partido político. Tem a esperança do futuro em Deus e ora pela unidade, vitória da nação e não de um partido. Amém, queridos? Olha o que está em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e 2. Em primeiro lugar, recomendo que sejam feitas petições, orações, intercessões e ações de graças em favor de todos, em favor dos reis e de todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida pacífica e tranquila, caracterizada por devoção e dignidade. Por isso, amado, eu acho que nós precisamos entender que, independente de quem assumir o nosso país,
de qual partido assumir, nós temos a responsabilidade de orar, de interceder em favor das nossas autoridades. Amém, queridos? Precisamos. Isso é tremendamente sério, tremendamente importante. Temos a séria missão de usar o nosso voto, isso estava nas nossas mãos, para dizer não sim à tentativa do maligno de destituir a moralidade do nosso país e estabelecer valores tão antagônicos aos valores da palavra de Deus. Oramos, jejuamos, mas hoje foi o momento de, como cidadãos do reino de Deus nessa terra, denunciar publicamente aqueles que tentam mascarar como se fosse possível e tocar a trombeta do posicionamento que a igreja precisa ter, sendo voz de Deus em meio à decadência da nossa nação, que parece como um câncer chamado corrupção, tem se alastrado a cada dia. Na verdade, eu acho que tem se manifestado aquilo que estava oculto, e eu dou glória a Deus por isso. Pretendo hoje, querido e querida, me posicionar diante da igreja, mas não politicamente, mas à luz da palavra de Deus, não como aliado de qualquer partido político, mas simplesmente como um servo do Altíssimo, querido. Deixar claro que eu estou certo de que não cabe a mim e a você fazer justiça humana, porque a Bíblia diz em Isaías, querido, que os nossos atos de bondade e justiça são comparados a trapos de imundícia, que na verdade eram os absolventes femininos do Antigo Testamento. Ou seja, querido, compete a nós sim a responsabilidade de participar ativamente com aqueles que já estão conclamando a igreja de Jesus e a sociedade a um posicionamento responsável diante dessa corrupção moral que tem se alastrado e se instalado. Contudo, eu quero tirar as lições e posicionamentos da palavra de Deus hoje. Convidar você a olhar para esse texto e seguir por ele, buscando dar passos de segurança. E ao final dessa meditação hoje, espero que você se sinta encorajado a continuar orando pelo Brasil, independente se vamos para o segundo turno ou não, se os nossos candidatos, se o seu, se aquele que A, B, C escolheu é quem vai prevalecer, mas dizendo: Senhor, eu quero estar com a minha consciência limpa diante do Senhor, como servo do Senhor, com uma postura ativa e não passiva de responsabilidade diante da nossa nação. Isso não tem nada a ver, querido, por exemplo, com ir às redes sociais e ser mais um dentre tantos que tem escrito tantas coisas que às vezes só destrói mais a nossa nação. Quero mais uma vez pedir, querido, que você que gosta das redes sociais, que você entre nelas para edificar a nossa nação, para trazer esperança e vida à nossa nação. Que o seu falar e o seu proceder, como diz a Bíblia, quer comais, bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Quero te convidar a levantar a bandeira da integridade no meio desse contexto que estamos vivendo. Quero te convidar a levantar a bandeira do reino de Deus, que clama pela justiça divina e que se compromete com a saúde da nação brasileira e não com a vitória do partido A, B ou C. Gente que, como essa música disse, gente que não compra e que não vende a moral da nação. É isso que eu espero, para que a trama dos corruptos não prospere ainda mais por meio de qualquer governo que venha a assumir o nosso país. Olha o que a Bíblia diz lá em Hebreus 10:31, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então vamos começar vendo como se desenha a trama da corrupção. Em primeiro lugar, tudo começa pela ganância, pela insatisfação, como foi no Jardim do Éden. Capítulo 21, versículo 1, diz que o rei então olha para o lado do palácio e ele então deseja e cobiça, a vinha de Nabote. E ele diz: dê-me a sua vinha para eu usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. Presta atenção, querido. Descontentamento, ganância, inveja, insatisfação. Esse é o nascimento da corrupção.
o que instiga o suborno, o que instiga a corrupção é o descontentamento, o desejo insaciável, o egoísmo, o anseio por mais para mim. O que eu tenho não é suficiente. É interessante porque o rei sequer considerou se ali também não era o melhor lugar para a vinha de Nabote, né? Porque para ele o que interessava era satisfazer a si mesmo. Isso era o que importava ao rei. E aí a gente vai olhar, trata-se da mesma semente do Éden, né? Não basta o que Deus te deu, pega alguma coisa a mais. Sempre algo está faltando. E no caso do rei, era a vinha de Nabote. Ele era rei, tinha tudo, e se precisava ou quisesse mais, se precisasse ou quisesse mais, ele podia fazer, e ele fez nesse caso com um homem simples. Egoísmo, ganância, inveja, insatisfação, essas coisas corrompem o coração do homem e inicia dentro dele uma teia de corrupção. Por isso eu disse, vamos olhar para dentro de nós, porque talvez alguns de nós possamos em algum momento termos nos enredado nisso. Olha o que diz a Bíblia, falando sobre esse assunto do coração. Ele vai nos levar lá em Tiago capítulo 4, a dizer assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Essa coisa que começa a ferver no nosso coração, e que a gente viu muito nos últimos dias, e que a gente inclusive se impressiona, diz, Deus, mas não pode, tanta indignação. Querido, de onde vem isso? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês, diz Tiago. Vocês cobiçam coisas, mas não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. E o texto vai, se você ler todo o capítulo 4 de Tiago, você vai perceber isso. E ele vai nos colocar na posição que nós devemos. Nós não somos juízes. Ele diz claramente, quem fala contra o seu irmão, ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está agindo como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? E ele vai trabalhar com a perspectiva das expectativas do amanhã. E nós brasileiros estamos, vivendo esse momento de grandes expectativas. Olha o que a Bíblia diz. Ele diz, ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Você nem sabe o que acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Agora vocês, porém, se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Portanto, pensem nisso. Quem sabe o que deve fazer o bem e não o faz, comete o quê? Pecado. Fico imaginando essas palavras colocadas diante de Acabe e diante das nossas autoridades, dos políticos de hoje, assim como elas estão sendo postas no nosso coração nessa noite. O segundo passo da trama da corrupção que vai tomando o coração de um homem, de uma família, de um grupo, de uma sociedade e até de uma nação, é desejar a qualquer preço o que não pertence a mim, o que não pertence a você. O texto é incrível, diz que ele estava disposto a pagar o que fosse preciso com o dinheiro do rei. A ganância, o descontentamento, a cobiça e a insatisfação me levam a fazer qualquer proposta, pagar qualquer preço. E nesse desejo desenfreado vem as propostas indecentes, vem o suborno, vem a propina, você se vende, vale qualquer coisa, porque o desejo desenfreado cega. E aí, como Acabe, se você não consegue o que quer, no coração inflamado, para possuir aquilo que não lhe pertence, incrivelmente, querido, o diabo sempre faz
sempre faz com que alguém apareça e diga: não desiste, alimente esse coração. E foi o caso de Acabe, né? Porque quando Nabote rejeitou vender, disse: eu não quero, a vinha era herança dos meus pais. A Bíblia vai dizer então que Jezabel se aproxima do seu marido e ela então instiga Acabe. O diabo sempre se responsabiliza em aproximar alguém de você com o mesmo coração cobiçoso e descontente para alimentar a maldade do seu próprio coração. Foi o que aconteceu com Acabe. Jezabel o instigou. Terceiro passo da trama da corrupção. O aborrecimento e o inconformismo são alimentados pelo reforço dos maus que me cercam. Acabe sai absolutamente aborrecido, a Bíblia diz que indignado, inconformado, triste. Ele entra no seu quarto, ele vira para a parede, ele decide não comer. E aí o texto vai dizer que ela, sua esposa Jezabel, entra para um diálogo, pergunta, ele diz que ele queria, não é, a vinha de Nabote, que Nabote não vende. E aí ela pergunta: por que você está aborrecida e por que não come? Ele responde, e ela então lhe responde assim: disse-lhe Jezabel, sua mulher: é assim que você age como rei de Israel? Levante-se e coma, anime-se, conseguirei para você a vinha de Nabote de Jezreel. Interessante. Toda vez que nós estamos nos inclinando à corrupção, e nós somos parados por algo ou por alguém, e nós saímos inconformados, decepcionados, indignados, sempre alguém chegará, algum reforço mau que cerca você para alimentar o seu coração com a corrupção. Foi o que aconteceu aqui. Você lembra do anseio dos líderes religiosos acerca de destruírem Jesus? Foi exatamente a mesma coisa. A Bíblia diz que eles estavam procurando um meio, eles estavam tramando, eles estavam conspirando para destruir Jesus, e eles não encontravam a oportunidade. A Bíblia declara isso. O que aconteceu? O diabo vai lá e incita o coração de Judas. E Judas então vem. Sempre haverá alguém para dizer: não desiste do plano, não para. Judas chega e diz: olha, só por 30 moedas de prata, só isso basta, e eu entrego Jesus para vocês. E é interessante, o jargão aqui cabe bem, não é? Junta a fome com a vontade de comer. É impressionante. E o que eu mais vi nesses últimos meses foi exatamente isso acontecendo. Amado, deixa eu te dizer uma coisa. É tão importante a gente pensar isso, porque às vezes a gente ouve algumas falas assim: mas os caras estão se dando bem aí, e nós que somos, né, procuramos andar em integridade, a gente está aqui padecendo, sofrendo. Deixa eu dizer uma coisa, lá em Provérbios diz que mais vale a casa do justo, né, o pão da integridade, da honestidade, do que as riquezas do suborno, da mentira, do engodo. Por isso que a gente precisa ter uma leitura clara do que é se dar bem. Se dar bem para o ser humano, para você, é ter muitos carros, fazer viagens internacionais, não é? Comprar mansões e juntar um tesouro nessa terra. Talvez a sua leitura seja que o ímpio está se dando bem. Eu quero te dizer que não há um homem sequer que esteja roubando, se corrompendo pessoas, destruindo vidas, que ele não vá responder diante de Deus poderosamente. É só ler lá o Salmo que fala sobre os ímpios, qual é o fim deles. É só ler lá. É só olhar para Judas, na verdade, que aparentemente se deu bem, ganhou as moedas de prata que queria, comprou o campo que queria, mas foi ali naquele campo que a sua alma desgraçada o levou a um suicídio. Pois eu prefiro o pão da justiça e dormir com a minha cabeça em integridade. Quarto lugar, a trama da corrupção, ela acontece com o mau uso do poder e da posição de autoridade. E aqui deixa eu definir a autoridade para você. A Bíblia
A Bíblia descreve a autoridade, sendo todas elas constituídas por Deus, para proteger, cuidar e dirigir uma nação para o bem do povo. Romanos capítulo 13, 1 e 4 diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas, pois é serva de Deus para o seu bem. E aí que ele dá um chamado muito claro de Deus para nós aqui. Se você não entende isso aqui, cara, você vai falar mal. Você vai espernear, você vai murmurar, você vai... Deixa eu te dizer, Deus está no controle. Deus, Ele já tem tudo pronto. E deixa eu te dizer, amado, eu não sei se o Senhor vai nos livrar da condição que estamos ou não. O que eu creio é que seja quem for que subir ao poder no Brasil, e seja qual for as escolhas que eles venham a fazer, nada está fora do controle do nosso Senhor. E se for preciso o Brasil sofrer mais, para que eu e você que nos dizemos cristãos, venhamos a ter um posicionamento de vida verdadeiramente, genuinamente, de homens e mulheres de Deus, o Senhor fará. O Senhor fará. A propósito, eu já acho que o Brasil está vivendo esse tempo, para que fique muito claro no nosso Brasil, quem são aqueles que de fato pertencem ao reino de Deus. Lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, é tão interessante como Deus trabalha, é tão curioso. Lá vai falar de ceia no capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios, e aí o texto diz assim, que Paulo escreve falando assim: olha, na verdade, eu tenho ouvido aí sobre as reuniões de vocês, quando vocês se reúnem, tem tido confusão, tem tido rolo. Aí fala, não é para ser assim. Ele fala, não é para ser assim, mas, sabe que até é bom que aconteça, para que fique claro quem são os aprovados e os reprovados. Estava pensando nisso essa semana, sabe por quê? Porque eu quero dizer que momentos como esse que nós estamos vivendo no nosso país, são momentos que Deus usa para mostrar quem são os aprovados e os reprovados. E eu vou dizer, tem muita gente que tem sido reprovada. E eu quero te convidar a você se arrepender, amado. Se arrepender. Se arrepender. Esse texto ele é tão forte, tão claro. Romanos 13, 6 diz, é por isso que vocês pagam impostos. Fala, cara, eu não vou pagar para corrupto. É o que a gente diz. Aí você vai para um outro texto, diz que eles sejam bons ou que sejam maus. Ora, abençoa. Porque quando você não paga imposto, você se torna mais um corrupto na história. E nós perdemos toda a nossa autoridade. Ele diz claramente, mas se você praticar o mal, tenha medo, pois, olha só, pois a autoridade porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. A corrupção se estabelece e domina quando a autoridade constituída esquece a razão para a qual ela governa. Isso tem acontecido no nosso país, sim. As autoridades são constituídas como servas de Deus para o bem daqueles que eles governam. Por isso nós estamos como estamos. Em quinto lugar, a trama da corrupção, ela passa por mentira, com falta de pudor e ética moral. O texto diz que então Jezabel se levanta, olha para o seu homem. É um dos textos, querido, mais tristes que se trata de uma postura de um homem. De um homem. Porque ele foge da responsabilidade. Ele não assume a responsabilidade. Se você ler bem o texto diz assim, nunca existiu ninguém como Acabe, que pressionado por sua mulher Jezabel, vendeu-se para fazer o que o Senhor reprova. Ele se comportou da maneira mais detestável possível. Então é importante entender que aqui tem uma reprovação para a postura do homem. Agora, naturalmente, a postura de Jezabel foi uma postura também errada. Mas, amados, ela levanta-se,
ela age com mentira, com falta de pudor, quando ela encontra um marido fraco. Um homem que não se posiciona. E a Bíblia vai dizer que ela age com manipulação. Primeiro ela escreve e assume uma posição que não é sua, escrevendo as cartas como se ela mesma, como se fosse o rei escrevendo. Ela sela com o anel do rei que dá a validação de que aquelas cartas são reais. Depois Jezabel manipula as autoridades da cidade de Nabote contra ele. Depois ela faz com que pareça que Nabote será o quê? Homenageado e honrado. Ela trabalha com as emoções daquele homem. Essa mulher não tem restrição alguma, não há ética, não há consciência moral. O princípio dela é: vamos eliminar do caminho quem aparecer para impedir que a gente viva o que a gente quer. A corrupção não tem freio e nem limites, passa por cima de qualquer um sem qualquer dor. Sexto lugar, a conspiração da corrupção, a trama da corrupção, é uma articulação maligna para tirar do caminho quem for preciso. E ela diz: coloquem 2 homens vadios sentando à frente dele, e façam com que eles testemunhem falsamente que ele amaldiçoou a Deus e ao rei. Depois levem para fora e apedrejem até a morte. Jezabel usa homens maus para mentir. A palavra do hebraico aqui é muito interessante, esses homens vadios, porque quer dizer filhos de Belial, homens de mau caráter, homens malignos. O que quer dizer é que a corrupção trabalha do mal, a corrupção trabalha com o mal, e a corrupção trabalha em favor do mal. Sétimo lugar, a trama dos corruptos não se contenta apenas com estabelecer um projeto e um plano, mas o alvo é a consumação do planejado, que é finalmente levar para fora Nabote e apedrejá-lo até a morte. Aqui nós temos o homicídio, o confisco da propriedade alheia, apropriação indevida e aumento de posse por meio explicitamente impróprio. Amados, o mais importante dessa noite não é avaliar a trama dos corruptos. O mais importante dessa noite é que esse texto, ele vai fazer um chamado aos homens de Deus que estão presentes no meio desse contexto para assumir uma postura. E eu quero te convidar, querido, nesse momento tão singular da história brasileira, para que a gente possa entender a missão, a responsabilidade diante do contexto, da gravidade, e nos mobilizarmos como cidadão e povo de Deus. Qual então deve ser a nossa postura diante dessa trama? Vamos voltar ao texto. Em primeiro lugar, olha o versículos 17 a 19. Diz assim: então a palavra do Senhor veio ao tesbita Elias, ao profeta: vai encontrar-se com Acabe, o rei de Israel, que reina em Samaria. Agora ele está na vinha de Nabote para tomar posse dela. Diga-lhe que assim diz o Senhor: você assassinou um homem e ainda se apossou da sua propriedade. E acrescente: assim diz o Senhor: no local onde os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o seu sangue. Em primeiro lugar, o povo de Deus, o homem de Deus, a mulher de Deus, diante da trama da corrupção, precisa ir de encontro à corrupção e ao corrupto. Essa é a ordem que Deus dá. Levanta, Elias, vai lá, diz para ele que eu estou vendo. Como é que ele pode matar alguém, assassinar, se apossar do que não é seu e achar que está tudo normal? Deus está propondo uma postura ativa e não passiva diante da corrupção. Isso significa que é responsabilidade do homem, da mulher, do povo de Deus se posicionar contra as ações de corrupção e toda a trama que o maligno está estabelecendo contra uma nação, sim. Por isso eu dou glórias a Deus, por exemplo, pelo jovem Deltan Dallagnol, esse homem que se levantou, foi levantado por Deus no Brasil, entendendo: eu tenho uma responsabilidade de denunciar, assim como ele e tantos outros. Segundo lugar,
É preciso se levantar e ir ao encontro da corrupção e do corrupto, mas é preciso denunciar corajosamente a corrupção e o corrupto. Quando Deus fala para Elias, diz: diga-lhe que assim diz o Senhor, você assassinou um homem, você se apossou do que não lhe devia. E é interessante porque a postura do corrupto é: cara, agora você me encontrou, meu inimigo. Eu gosto muito de como ele se coloca, porque Elias responde: sim, eu encontrei você. Elias não recua, Elias não se intimida, ele denuncia o pecado daquele homem, sim. Você se vendeu para fazer o que o Senhor reprova. E eu acho interessante porque o Senhor fala para ele, porque ele era o rei. Embora quem articulou tudo foi Jezabel, mas ele foi falar com ele. A gente precisa entender esses processos de autoridade e liderança, que você pode tentar, não é? Fazer uma autossabotagem, transferir a corrupção para o fulano e o cicrano, mas deixa eu dizer, Deus vai chamar você, que é responsável, porque Ele sabe onde é que estava o desejo do coração. Lá em Isaías capítulo 5, versículo 20 a 23, o Senhor chama a nossa atenção, queridos, para algo que eu queria chamar a igreja para isso. Porque nós estamos vivendo um momento na nação brasileira onde estão tentando fazer do mal, chamar o mal de bem, trevas de luz. E o incrível é que isso vem permeado de um discurso muito interessante. E nós precisamos, por isso, ter discernimento. Olha o que diz Isaías 5, ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião. Ai dos que são campeões em beber vinho e mestres em misturar bebidas, dos que por suborno absolvem o culpado, mas negam a justiça ao inocente. Meu Deus do céu, ai daqueles que por suborno inocentam o culpado, mas negam a justiça aos inocentes. Eu não sei o que Deus está falando para você, querido, mas eu quero dizer que quando eu olho para esse contexto de Deus confrontando Acabe, eu percebo que ele confronta Acabe da mesma maneira que Deus confrontou Adão pela ação de Eva. Deus confrontou Acabe pela ação de Jezabel. Terceiro lugar, nós precisamos de encontro ao corrupto e à corrupção. Nós precisamos denunciar, mas em terceiro e último lugar, preste atenção. A igreja brasileira, um homem e mulher de Deus, precisa definir a corrupção como mais do que pagamento de propina e enriquecimento ilícito, ou seja, mais do que um mal moral ou social. Nós precisamos nos levantar para olhar para a corrupção como um mal espiritual. E como todo mal precisa ser erradicado da nossa vida, querido, do nosso meio, precisa ser da nossa nação também. Mas como assim um mal espiritual, Técio? Sim, é um mal espiritual porque é um mal contra Deus também, porque Deus, quando constitui a autoridade, Ele constitui para o bem do povo, para o bem da nação, para o bem daqueles que a autoridade está exercendo a autoridade. Quando não faz, ela é contra o caráter e o propósito de Deus, pelo qual Deus o colocou. Por isso é um mal que Deus intervém. Por isso que Deus interviu aqui nessa história. Porque Deus colocou Acabe como rei para o bem da nação. E Acabe usa do poder e da autoridade para o mal, e Deus tem que entrar na história, e Deus tem que puni-lo, Deus tem que pesar a mão, Deus tem que fazer a justiça. Por isso, igreja, tenha fé, creia, descanse o seu coração. Volto a dizer, não tem a ver com partido político, tem a ver com coração corrupto. Mas cedo ou mais tarde, a mão justa de Deus recairá sobre as autoridades. Deus, enquanto na terra representado pela igreja, vai nos levantar para dar passos que sinalizem que a terra, contudo manipulada pelo maligno, não foi entregue à maldade, à corrupção deliberada,
porque a luz que é você e sou eu, estamos presentes no meio das trevas para dar sinal aos que estão desorientados e perdidos. E eu creio que esse é o momento oportuno da igreja se transformar como tochas no meio da nossa nação, iluminando o caminho. Quando Jesus disse que você seria o sal do mundo, eu creio que o Senhor nos colocou nesse tempo, nesse momento, para que nós não permitamos, querido, que a sociedade se estrague, apodreça mais. Mas deixa eu dizer, não é postando besteira nas redes sociais. É vivendo uma vida de integridade, é vivendo uma vida tirando a corrupção, arrancando, expurgando, melhor dizendo, do nosso coração todo tipo de maldade. E aí deixa eu te dizer, vale a gente checar o coração. Por isso que eu disse, vamos sair da cadeira de juízes e vamos nos colocar na mesma posição e dizer, Senhor, sonda aqui. Será que eu não tenho sido mais um que tem contribuído para o estado do nosso país? Poucos dias atrás eu vivi duas cenas, uma com uma filha, outra com a outra. Hoje eu lembrei de uma e fui falar com ela. Foi com você? Eu falei, não, papai, a minha foi outra situação. Lembrei das duas situações, foi tão interessante, porque uma delas eu estava no mercado, era com a Laila, e coisa tão simples, mas tão simples. E a Laila, a gente pagou e ela recebeu então as coisas, o dinheiro e o troco. E aí a gente saiu, quando saiu ela olhou o troco e ela falou, papai, veio o troco a mais. Como é que eu falo lá para devolver? Mas foi tão natural. Tão natural. Eu não sei, eu acho que eram R$7 apenas. Mas não tinha a ver com R$7. Eu abracei a minha filha e disse, filha, glória a Deus, minha filha. A mente dela não entendeu muito bem, porque ela tem 14 anos, mas a minha mente de pai estava olhando para o futuro, quando chegar nas mãos dela, dinheiro que não é dela, e que ela sabe o que fazer com dinheiro que não lhe pertence. Não é meu, pai, como é que eu falo lá para devolver? Deixa eu te dizer, o que Deus espera de nós como igreja brasileira em relação à corrupção é parar de acusar, começar a orar pelas nossas autoridades e olhar para dentro de nós para perceber se nós não estamos vivendo a mesma corrupção em proporção diferente. Diferente a proporção, mas o pecado é o mesmo. Abracei minha filha, dei um beijo, ela voltou lá e entregou o dinheiro. E é tão incrível essas coisas, porque as pessoas, elas ficam impressionadas com um gesto que deveria ser o gesto normal. Ela não fez nada demais, ela fez o que um ser humano íntegro deveria fazer. Não tem que ser cristão para isso. A gente estava na Colômbia de férias, viramos uma esquina. E quando viramos a esquina, eu e a nossa filha, e olha como as coisas são, é tão importante você entender isso. Eu tinha falado para as duas que queriam comprar algo, falei, papai e mamãe, organizou o orçamento, nós não temos dinheiro para isso, filha. Tá bom, papai, tá bom, mamãe. Elas queriam muito um brinquinho lá, que elas gostaram. Eu falei, não, isso não estava no orçamento. Beleza. O que aconteceu? Viramos a esquina, eu e a Radacinha só, a caçula nossa, 12 anos de vida. O casal desce e vira. Nós viramos para cima, eles viraram e entraram na rua. E o cara mexeu alguma coisa na hora que estava virando e caiu o dinheiro. E caiu uma nota razoavelmente grande colombiana. Na hora. Talvez alguns pensem, o Espírito Santo mandou dinheiro. Mas foi tão bonito, foi tão bonito. A minha filha correu e pegou o dinheiro. E eu fiquei olhando para a Radassa, o que ele ia fazer com aquele dinheiro. E ela saiu correndo, sequer falou comigo, bateu no ombro do homem, seu dinheiro caiu. Eu olhei para a Radassa, falei, minha filha, vem cá. Tenho orgulho de ti, filha. Tenho orgulho de ti, filha. Mas deixa eu te dizer, essas coisas são semeadas pelo exemplo dos pais. E não estou aqui, não tenho nenhum interesse sequer de fazer qualquer conchavo à minha reputação, e Deus sabe disso. Mas eu me lembro dos momentos onde nós batemos porta do carro, quando elas eram pequenas, e abriram em shopping, ou na garagem, e nós vimos o estrago que fez no carro do outro, e nós podíamos sair de lá sem ninguém ver, e nós chamamos as nossas filhas, levamos lá, você está vendo isso aqui, filha?
Isso aqui nós temos que pagar por isso. Vamos fazer um bilhete, colocar em cima do vidro para que eles nos liguem para que a gente possa pagar. São elas aprendendo como é que a gente anda em integridade quando ninguém está vendo, quando ninguém está olhando. Eu quero te dizer que essas pequenas coisinhas, que parecem que elas não são nada, até mesmo aquela ligação, quando você recebe, diz que eu não estou, e você está dizendo para o seu filho, você está ensinando para ele corrupção. A trama da corrupção está dentro do meu e do seu coração. Então eu quero concluir. Nós chegamos ao ponto crucial. A pergunta é: quem vai vencer essa batalha? Depende. No meu coração depende. Se eu vou deixar Deus governar, ou se o suborno é a corrupção do meu coração. Eu estou certo, querido, de que na linha da vida, presta atenção, nós estamos num tempo da história onde parece que os ímpios estão prosperando, mas eu quero declarar hoje para você que a palavra já disse qual é o final da nossa história. No último dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Então abre os teus olhos, a perspectiva da vida é muito maior do que o tempo que estamos. Para que o seu coração possa ser colocado diante do Senhor, para que haja esperança aos que estão enredados na trama da corrupção. Eu quero terminar dizendo que esse texto é um livro de graça no Antigo Testamento, porque quando chega no final do texto, nós lemos a passagem que diz que ele se humilhou, que Acabe se humilhou, e que porque ele se humilhou, o Senhor olhou com misericórdia para o rei, e disse: olha, não vou mais trazer desgraça para ele. E Acabe encontra misericórdia do Senhor. Eu quero dar uma palavra para você, querido, que se envolveu, que foi enredado pela corrupção. Tem misericórdia de Deus para você, se você se humilhar e se arrepender. Terá para a nossa nação brasileira, terá para as nossas autoridades brasileiras, se elas se arrependerem. Eu creio nisso. Agora eu preciso dizer uma coisa triste também, que ainda assim, quem viveu a corrupção, quem se envolveu na corrupção, quem aliançou com a corrupção, pode não sofrer o dano, mas cedo ou mais tarde, porém, alguém vai colher os frutos disso. Isso é um alerta para nós. No texto aqui diz que o filho iria colher o mal do pai. Isso é um chamado para nós, para que nós possamos viver de tal maneira que a nossa geração possa receber as bênçãos, fruto daquilo que eu e você escolhemos diante do Senhor. Como orar pela nossa nação? Para que toda corrupção venha à luz, seja destronado todo o principado por detrás de tanta sujeira do nosso país, e que as autoridades que virão possam temer ao Senhor. Sobre o corrupto, que todo ele se arrependa e encontre graça e nova chance para recomeçar. Texto de Provérbios 29, eu termino com ele. Diz assim: onde não há revelação, o povo se perde, se corrompe. Numa outra tradução diz: quando não se pode contar ao povo os mandamentos de Deus, a sociedade vai de mal a pior. Quando o povo, porém, obedece à lei de Deus, ele vive feliz. É o que Deus tem para mim, é o que Deus tem para você. Feche os seus olhos. Amado Espírito, quando vamos voltar para os nossos lares agora, Senhor, sem saber o que virá amanhã sobre o nosso Brasil, nós queremos nesse momento assumir uma responsabilidade como cidadão brasileiro. Que nós queremos, em primeiro lugar, olhar para o nosso coração e nos comprometer com a nação futura, para que nós não sejamos envolvidos na trama da corrupção. Paizinho, nós queremos, como igreja de Jesus, não apenas orar pela nação, mas queremos nos render ao Senhor, pedindo misericórdia do Senhor sobre nós, pedindo perdão ao Senhor quando nós, de uma forma ou de outra, cooperamos e contribuímos para que esse câncer se alastre no nosso país.
Pai, mas hoje nós declaramos como compromisso, e eu quero fazer com o Senhor, de que não importa o preço que for, Senhor, eu quero estar comprometido, ó Deus, em estabelecer o reino de Deus nessa terra, o teu reino. Pai, ajuda-nos, Senhor, nessa noite a sondar o coração. Nós nos arrependemos, Senhor, pedimos perdão ao Senhor. Oramos pelos nossos líderes e autoridades até aqui, Senhor, pedindo misericórdia. Que eles se humilhem como Acabe na tua presença e encontrem graça e misericórdia do Senhor. Oramos por aqueles que assumirão o nosso país para os próximos anos. Que o Senhor tenha também, Senhor, graça, misericórdia, o Senhor abra os olhos e dê sabedoria, que eles busquem em Ti conhecimento, que busquem em Ti instrução, orientação. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos ensine como igreja a ter uma postura de não nos prostrarmos, de não negligenciarmos a nossa responsabilidade. E ela começa vivendo, ó Deus, uma vida que Te honra e Te agrada. De tal maneira que não como juízes, mas como homens do bem, mulheres do bem, quando vermos algo acontecendo, nós possamos denunciar. Denunciar com responsabilidade, denunciar segundo a ordem do Senhor. Ajuda-nos a saber como igreja e como povo Teu, a usar os meios de comunicação, as redes sociais, para construir unidade na igreja e unidade na nação. Pai, tira do nosso meio a meninice, tira do nosso meio, Senhor, a infantilidade, tira do nosso meio o egoísmo, a cobiça, a ambição que nos leva, ó Deus, a nos enredarmos em meio a coisas que não procedem do Senhor. E faz da nossa nação, Pai, uma nação que, ó Deus, reflete o caráter, a glória do próprio Deus Todo-Poderoso. Nós oramos pela nação brasileira e nós oramos por nós nessa noite, pedindo a Tua misericórdia sobre nós, em nome de Jesus. Amém, Pai.